Com o passar do tempo, muitas coisas não servem mais e aí precisam ser descartadas ou substituídas. E o mesmo vale para as decisões, inclusive para as leis. Por isso, a Câmara de Vereadores aqui de Cascavel fez um pente fino, revendo leis que estão em vigor desde a década lá de 1980 e aí decidiram revogar algumas. Você vai acompanhar que tipos de leis estão sendo revogadas aqui em Cascavel. Estamos na frente de uma escola municipal. Agora eu te faço uma pergunta. Você vê árvores frutíferas, seja dentro da escola ou nas calçadas? Não. As árvores até têm, mas com frutas difícil. Pois é, nos anos 80, essa lei foi aprovada, a número 2091 de 1989, que tornava obrigatório plantar árvores frutíferas nas escolas de Cascavel, seja dentro ou nas calçadas. Se você é da geração Z, provavelmente não sabe o que é isso. É um orelhão. Servia para abrigar um telefone público. Praticamente todos os anos eram aprovadas leis de instalação de postes em vários bairros para abrigar novos orelhões na cidade. Mas de que adianta se os telefones que existem hoje não funcionam e se a antiga Telepar deixou de existir em 1998 e hoje todo mundo usa celular? Lembra quando foi a última vez que o senhor viu um poste com orelhão? Faz tempo, né? Muito tempo. Nem lembra quando foi a última vez que o senhor ligou no orelhão? Não. Nem lembro. Só tem celular agora? É só celular. Mas você sabia que tinha uma lei que estava aprovada aqui no município que pedia para a Telepar fazer instalação de orelhão? Que estava aprovada até agora? Não sabia, não. E que nunca instalaram orelhão? Nunca instalaram, mas que depois que acabou. Esses são dois exemplos de leis aprovadas que não funcionam hoje na prática e que nunca entraram em vigor de fato. Quer outros exemplos? Ainda na década de 80, o município aprovou a compra de arquibancadas de metal para o estádio Teodoro Colombelli, o Ninho da Cobra. Elas nunca foram compradas e o estádio foi colocado à venda no ano passado. Hoje, o transporte público é feito por empresas privadas, mas na mesma época a Câmara votou e aprovou uma lei para fechar um contrato com a Empresa Brasileira de Transporte Urbano, a EBTU. A estatal não existe desde 1995, mas a lei aprovada ainda está de pé. E o que dizer do bairro Brás Madeira, que poderia hoje se chamar Vila União? Isso foi votado, mas na prática nada mudou. Muitas dessas leis estavam armazenadas aqui no arquivo da Câmara Municipal. Com os dados todos digitalizados, os assessores se debruçaram nessas informações para encontrar as leis que poderiam ser revogadas. A gente encontrou, por exemplo, leis que hoje não se pratica mais de doação de móveis, carros, por exemplo. Hoje a prefeitura já faz por decreto, né? E até nos anos 80 era comum ter essas leis de doação de máquina, de trator, de carros. E, assim, leis interessantes, que era para a época mesmo, né? Por exemplo, hoje a gente faz a autorização do prefeito para viagem por decreto também, né? Antes era por lei. A comissão analisou pouco mais de 600 leis que estavam em vigor, mas que sequer chegaram a ser aplicadas na prática, ou até mesmo não se adequam à legislação atual. Durante a revisão, eles recomendaram que essas leis fossem retiradas do arcabouço jurídico municipal e colocadas num arquivo. Ao todo, 214 não estão mais em vigor, ou seja, uma média de 40%. Situações como essas nos fazem pensar, será que os nossos legisladores estão fazendo a parte deles pensando em boas leis e leis duradouras? O problema é a organização burocrática que é o Estado brasileiro hoje, como um todo, entendeu? A falta de organização para fazer isso acontecer na época que tem que acontecer. Exato. Já que a gente vive num Estado ineficiente, eu procuro resolver meus problemas de forma mais autônoma possível, entendeu? Essa vereadora fez parte da comissão e entende que as leis aprovadas na década de 80, embora impraticáveis hoje, poderiam ter feito sentido no contexto da época. Nada impede que as leis que estão sendo aprovadas agora, nessa legislatura de 2020 a 2024, daqui a 5 anos, elas sejam revistas novamente e elas também, muitas delas, não sejam mais adequadas ao momento histórico que nós estaremos vivendo daqui 5 ou 10 anos. Então, nada impede que as leis estejam em constante revisão. A comissão ainda mantém a revisão das leis, agora analisando o período entre os anos de 1990 a 1994. A análise dessa legislação e atualização é de extrema importância, até porque muitas dessas legislações não estão mais adequadas ao nosso dia a dia e talvez não representam mais o direito da população. Tem outras leis mais atualizadas, precisam ser verificadas, até para quando o próprio contribuinte vai buscar esse direito junto ao município. Então, com certeza,
é um trabalho que remete à população, ao dinheiro do contribuinte, porque a gente está trabalhando para atualizar e manter os direitos da população também preservados. 200 leis aí sendo revogadas, deve sair muita coisa ainda desse baú. Vamos acompanhar aqui o final dessa história.